O que falaremos hoje vai ser sobre sistemas ópticos. E o básico, feijão com arroz, aí, com sistemas ópticos são, para começar a conversa, o olho, né? Você tem uma estrutura ali rica em diferentes índices de refração, diferentes curvaturas que fazem você focalizar bem as imagens na retina. Depois tem um processo que esse é o primeiro caso, né? O segundo situação é uma lupa. Pegar o caso mais básico aí, né? Apenas uma lente. E o terceiro seria uma associação de duas lentes, fazendo um microscópio. E a quarta situação, um telescópio. Bom, o olho é o que nós temos, né? Lupa é a nossa infância, né? Cada um tem uma lupa para procurar as coisas ali. Matar formiga. Aí no meio do caminho você tem óculos, aí né, todo mundo já sabe que todo mundo tem óculos aqui. Alguém tem míope aqui? Não, desculpa, míope enxerga bem perto só, né? Só de perto, Não, então é outro que eu quero, o hipermétrope. Alguém é hipermétrope? É mais raro, não sei. Astigmatismo é uma irregularidade, assim, né? Imagina um globo que não foca direito, então você tem uma correção ali. Até eu tenho um pouco disso. Geralmente, o olho dá conta do recado. Ele consegue se adequar, só quando for muito grave, aí não. Mas aí você precisa usar umas lentes, tipo, focalizar em um eixo, né? Corrigir um eixo e não corrigir no outro. Aí se usa umas lentes, vamos chamar assim de cilíndricas, ou que tem um grau diferente nesse eixo do que nesse. Né? Microscópio e telescópio, você sempre quer fazer a mesma coisa, ou seja, você quer ampliar aquilo que está pequeno. Né? E microscópio é fazer para coisas pequenas próximas de você, onde você pode colocar os objetos no foco, por exemplo, né? Perto do foco. E o telescópio quando você não consegue colocar perto. Né? Lua. Alguém viu a lua hoje? Pô, entrei 8 da manhã, não sei até agora, daqui, né? Tava bonita, ela tá minguante. Cara, o livro fala um pouquinho sobre história, sobre quem descobriu o funcionamento do olho, em 1600, mais ou menos. Depois, em Descartes, também 1600, mais ou menos, não sei. Mais ou menos. Os caras conseguiram mostrar que você consegue interpretar o olho como um sistema de lente, né? Então, parece que, historicamente, que o Descartes foi lá e tirou a parte opaca de trás do olho de um cadáver. Aí você mira ele para uma cena, então você conseguiu ver atrás do olho uma imagem pequenininha saindo, né? Isso é uma evidência experimental do que já se imaginava, né? Do que já se sabia, né? Antes de 1600, né? Esse foi um avanço que se teve aí na identificação da estrutura do olho. Mas o olho, o que mais interessante que ele tem é que ele consegue manipular a luz porque ele tem diferentes valores de índice de refração. Vamos colocar uma imagem aqui. Então vocês têm aqui, se identificam já, né, que você tem uma córnea, que é uma espécie de uma estrutura convexa ali, que você consegue focalizar a radiação. Depois você tem um cristalino lá dentro, que ele é uma lente variável, de foco variável, e no fundo você projeta a imagem. Mas o que eu quero passar para vocês é que você tem aqui fora um índice de refração do ar, por exemplo, índice 1, e na córnea você tem um índice de refração de 1,376. Então pensa que aquela refração que acontece, ela acontece mais na interface do ar com a córnea, que é a maior variação que você tem. Tá?
Depois nós temos o humor aquoso, 1,336, e o índice de refração do cristalino, você tem a parte mais interna, tem um valor em torno de 1,406, é externa aqui, mais a parte lateral aqui e aqui. Essa região aqui você tem um valor de refração menor, que é 1,386. Isso é uma forma, vou tentar fazer um valor aqui mais ou menos, né? Então você tem um eixo aqui, ó, que na parte mais central aqui, você tem um índice de refração maior, e na parte lateral, que eu vou desenhar aqui de azul, você tem um índice de refração ligeiramente menor. O humor vítreo é praticamente água, né? Quanto é que vale a água? Índice de refração de H2O, 1,33. O que você tem aqui, que eu quero mostrar, é que o poder de você curvar esses raios aqui, ele é muito maior, é muito alto quando você passa do ar para a córnea. Ele é pouco quando passa do 1,376 para 1,33, né? E é menos ainda quando passa de 1,33 para 1,38, que é no caso cristalino, depois volta para 1,33 no humor vítreo. Isso mostra que o maior poder assim, de convergência que o olho tem é devido à córnea. Então, prova disso que muitas cirurgias você não mexe com cristalino, você não mexe em nada, você mexe só na córnea. Que no fato de você mexer, alterar um pouquinho ela a curvatura, você consegue já corrigir defeitos de visão de alguns casos. Deixando ela mais côncava, né? Ou mais plana, menos côncava, né? Isso também prova um pouco quando você está olhando debaixo d'água. Eu não sei, eu não consigo abrir o olho debaixo d'água, começa a irritar muito, então não dá. Mas quem consegue vê o quê? Como é que está a imagem? Embaçada? Fica embaçada? Bem embaçada? Então, por quê? Porque imagina que você está agora, no seu meio está para 1,33 quando está debaixo d'água. Então, aquela convergência que aconteceu do ar para a córnea não acontece mais, né? Porque está muito próximo a 1,37, né? Que é o índice de refração da córnea. Quando você usa óculos, você geralmente tem o termo chamado D, como dioptria. Dioptrias, quando vocês vão no médico lá, então o cara faz uns risquinhos lá e aí você vê quantas dioptrias tem que ter as suas lentes, né? E a dioptria é 1 sobre o foco. E 1 sobre o foco. Então você pode falar que dioptria é aquela equação para lentes delgadas imersas no ar. Então quando você quer saber se a sua dioptria é, sei lá, 4, 5, né? Você tem como saber o raio de curvatura das duas faces quando você tem, por exemplo, uma lente de acrílico, que é a mais comum, né? Então, sabendo que a dioptria tem essa relação, lembrando que se você tiver a unidade do foco em metros, então você pode ter a sua dioptria em metros
né, menos 1, que geralmente é a unidade que se usa aí para representar. O que eu quero mostrar, um olho míope. Quando o objeto está no infinito, o que ele está fazendo aqui, né? Convergindo demais, então ele está jogando a sua imagem antes da retina. Quando o objeto ainda está afastado, ou seja, mas não muito longe, né? Esse ponto começa a chegar cada vez mais perto da retina. E aí chega uma hora em que ele bate na retina e a partir desse ponto aqui, desse plano para cá, você consegue enxergar ele, né? Qual que é a solução? É você usar uma lente convergente, divergente. Vocês não erram, né? Que vocês têm isso em casa, né? Vocês usam uma lente divergente, né? Que está representado aqui. Quando esse objeto no infinito, o que você faz com aqueles raios que entravam antes paralelos aqui? Eles ainda entram paralelos, né? Que o objeto está no infinito ainda. Só que chega aqui e dá uma leve divergência. E aí é a mesma coisa que o objeto estar neste ponto aqui. E nessa condição você já consegue enxergar, né? Não pode ser muito divergente, né? Se for muito divergente, o seu olho, mesmo míope, não dá conta de convergir os raios que sua lente está divergindo. Então você tem que fazer algo adequado que você consiga aproximar o objeto no infinito até aquele ponto ali, que ele chama de remoto, isso aí no português de Portugal ali. Não sei o que quer dizer esse ponto remoto. Não, que nome é esse? E o que ele fala, até nesse ponto aqui, ó, é com o olho, vamos falar assim, olho relaxado, assim, olho sem muito esforço, né? Se você relaxar os seus olhos, você traz um objeto infinito para pronto, até onde você consegue focalizar ele. Aí chega uma hora que você tem que começar a exercitar o músculo do olho para você focalizar. Nessa divisão ali é aquele ponto remoto ali, tá? Para mais perto do ponto chamado remoto, você precisa usar os músculos do olho aí para enxergar direito, focalizar, nítido, né? Isto é o míope. Vamos colocar agora o hipermétrope. Que peninha, o cara tem outro problema ali, né? Os raios que estão vindo paralelos do objeto no infinito estão focalizando, estão gerando a imagem atrás da retina. Vai chegar uma hora em que ele cai na retina, então tá bom, né? Só que esse ponto próximo, talvez, ali que ele está falando, não seja muito adequado, né? Ele não fala aqui, mas imagine esse ponto próximo aqui for 1 metro. Então você tem que ler a 1 metro. Porque se você colocar um pouquinho mais perto, novamente você cai na situação de você colocar 25 centímetros, por exemplo, 30, você cai novamente nessa situação aqui, em que você joga a sua imagem para além da retina, tá? E aqui você precisa de uma lente convergente. Vou colocar um positivo aqui e aqui um negativo, né? Precisa de uma lente convergente para quê? Para ajudar a focalizar isso. Se for uma lente positiva, o que ela vai fazer? Ela vai ajudar só em 2 casos, tanto nesse caso inicial aqui em cima, que você consegue aproximar para um objeto que está no infinito, como nesse aqui, né?
quando está bem perto, também auxilia a focalizar na retina. E o terceiro e último caso, que eu não vou ter nenhum desenho para isso, é o astigmatismo. Que é apenas uma alteração na curvatura da córnea. Curvatura do ponto de vista, vou colocar aqui, assimétrico, tá? Que você não tem uma coisa muito plana, ou seja, você pode ter um olho míope, mas ele é assimétrico, então ele é míope como um todo, né? Você colocando uma lente lá, você consegue corrigir. No astigmatismo, não, você precisa, eu não sei quais são os casos mais comuns, mas você precisa corrigir ela pensando na curvatura como um todo, né? Se ela tiver uma curvatura mais para um lado, se ela for mais achatada, por exemplo, você tem que corrigir esse eixo e não corrigir esse eixo para cá, tá? Isso, pensa que você tem, quando eu estou mostrando esse olho aqui, isso é um plano, né? O olho é uma esfera ali, né? Então esse desenho que está aqui no slide, ele é uma seção. Pensa que você pode ter, eu não sei se isso existe na prática, né? Mas se você tiver uma seção vertical, você pode ter um olho míope. E na seção horizontal, você pode ter um olho hipermétrope. Exagerando, né? Então isso que acontece no astigmatismo, tá? Você tem uma variação nesses dois eixos. O que faz uma lupa? Qualitativamente, né? Ele amplia o seu objeto que você não consegue chegar mais perto. Pensa que você está olhando na condição A. Na condição A aqui você está olhando para um objeto pequenininho, uma formiga. O que você faz para você enxergar melhor a formiga? Você traz ela bem pertinho, né? Vai trazendo, e chega uma hora que fica fora de foco, aí você não consegue mais. Que distância é essa? É o ponto próximo ali que o Carlos está falando. Sabe? Esse D0 aqui é o menor ponto. Vocês são ainda tem pouca história para contar, né? Vocês não vão saber como que é o ponto próximo de vocês no passado, né? Mas o meu ponto próximo já não está chegando muito perto, não. Ele fica embaçado. Né? Então significa que meu não é mais 25 centímetros. Eu posso até tentar focalizar um objeto a 25 centímetros do meu olho. Mas ele vai ser muito cansativo, então ele está um pouquinho maior, 30, 35. Né? Vai chegar uma hora que, tomara que não, né? Mas vai ficar tão longe que eu preciso colocar uma lente para trazer ele mais perto. Tá? Mas vocês não, vocês põem uma formiguinha lá a 20 centímetros, 15 centímetros e conseguem enxergar. Tá? Como é que vocês fazem para enxergar mais? Maior. Coloca uma lente. Que você já não... Vamos falar assim, você pode aproximar o quanto você quiser, né, o objeto, a sua formiguinha que está aqui, você pode aproximar o quanto você quiser da sua lente, que eu vou chamar aqui de SO, que está lá embaixo também, SO, né? Só que o que você está observando agora não é mais o SO, e sim a imagem dessa formiguinha que fica lá longe. E na prática, o que você consegue enxergar é formiguinha desse tamanho fica maior. O que a gente pode tirar daqui? Ampliação, que é interessante saber. Quanto que uma lupa amplia? Quanto que ela pode ampliar? E uma forma de medir isso é você definir como ampliação. O livro usa o termo A. Que ele chama de ampliação angular, que seria uma espécie de razão entre o que você está vendo ampliado, né, que seria o alfa A, esse alfa aqui, que seria a abertura da sua imagem final ali,
alfa A sobre o que você vê sem a sua lente, que seria o... Não está muito claro, mas é um alfa U. Aqui é alfa U e aqui é alfa A. Desta relação, a gente pode tirar aí que o alfa tangente de alfa A é YI sobre L, e o L é este aqui, né, onde que você está posicionado, e o tangente de alfa U é Y0 sobre D0. Agora eu vou ter que fazer umas relações que eu tenho que pegar de onde aqui. Deixa eu lembrar. Isso aqui vale para tangente. Estou meio automático aqui. Vamos aproximar esse aqui igual a tangente de alfa U. Então já está aproximado. Como é que dá para sair disso aqui? Quando você consegue aproximar isso? Quando uma formiguinha, que tem mais ou menos 1 milímetro, e você está olhando isso a 25 milímetros. Então você tem uma ordem de grandeza pelo menos. E quando você faz aqui embaixo também, a sua formiguinha ainda tem não, aqui embaixo não. Aqui embaixo a gente não sabe, mas provavelmente deve ser também uma ordem de grandeza. Que você está afastado com esse objeto, está grande, ou seja, capaz de ter meio metro ali, né? E ela provavelmente não vai ter meio metro de altura, vai ter alguns centímetros de altura, tá? Então ainda você vai ter então um θ pequeno ali. Então dá para aplicar bem isso aqui. O que nós temos de aula passada que eu queria lembrar é que você pode escrever o seu YI por YO, isso são as equações anteriores ali, igual a menos SI por SO, e uma outra relação que você tem também é 1 sobre F, 1 sobre F igual a 1 sobre SO mais 1 sobre SI. E a gente vai isolar aqui, sabe qual? A gente vai isolar aqui 1 sobre SO. Um sobre SO igual a 1 sobre SI. 1 sobre F menos 1 sobre SI. E daqui a gente consegue tirar uma relação de SI sobre SO é igual a SI sobre F menos 1. Colocando isto aqui, então sua ampliação angular ela vai ser menos SSO
D0 sobre L, que é a mesma coisa aqui, menos D0 sobre L. Esse F a gente já pode jogar fora. O que eu quero colocar aqui tem uma relação de SI. SI está aqui, ó, L igual a SI mais L. Então, seu SI é igual a L grande menos L pequeno. Dessa imagem da figura B aqui. Vocês já fizeram ampliação no laboratório? Experimento com telescópios? Já, né? Então, acho que vai ser útil essas unidades. Então, você vê que o L minúsculo aqui é a distância do seu olho até a primeira lente ali. Isso está acontecendo aqui, vai acontecer numa lupa, vai acontecer no telescópio também, né? E depois é o L, aonde que está sendo formada a imagem, o L maior. Então, vamos colocar lá. Esse SI é negativo, tá? Essa imagem é negativo? Essa imagem é... Desculpa, a imagem é virtual? Parece que sim, né? Ou é real? Porque eu quero colocar um valor aqui de SI que eu não posso confundir com esse L, que esse L aqui é uma dimensão. Estou falando, tá? 10 centímetros. L minúsculo, 5 centímetros. Se o SI for negativo, então você vê que eu tenho que colocar um L, um menos ali, né? Porque imagina um L maiúsculo de 10 e um L pequeno de 2. Então a diferença dá 8. Então SI igual a 8. Só que como ele é negativo, para isso essa conta fechar, eu não posso falar isso aqui. Eu preciso falar que isso aqui é igual a menos SI. E aqui você tem, então, agora um menos. Do tipo 10 menos 2 dá 8. Como SI, então, é menos, não é 8, é menos 8. Tem que colocar aquele menos no meio ali. Isto vai levar a... Eu quero falar que o SI é menos esse L menos L pequeno. O que eu preciso ainda falar é que o meu F é dioptria. Então eu vou colocar agora aqui menos D0 sobre L. Em vez de escrever o F, eu vou escrever a dioptria. E no lugar do SI eu vou colocar menos L pequeno, menos 1. Esse menos aqui cancela com o outro menos lá fora, vai ficar mais D0 sobre L, dioptria, L menos L pequeno, mais 1. O que eu quero mostrar quando vocês estão lá no laboratório, aí... Naquele experimento, um bom exemplo é aquele experimento do telescópio que você precisa comparar relativamente um objeto distante. Então, uma sugestão que eu dei é que você olha no telescópio e você vê ele maior. Aí, quando você olha fora, você vê ele pequenininho. Né? Então, você pode dar uma estimada aqui, bom, então aumentou 2 vezes, né, se é assim. Eu olho aqui, vejo isso aqui mais ou menos, isso aqui é objeto, e por fora do telescópio eu observo e vejo menor. Então, eu faço que a ampliação é 2. Ou se você fosse medir, por exemplo... Né? Quando você mede com anteparo, sem o olho, não dá para aplicar o que eu quero falar agora. Mas se você tem o olho, você tem uma ampliação, que é esse MA, dependente do quê? Da dioptria da lente, né? Quanto maior a dioptria, menor o foco, mais amplia. Mas depende também do L, onde é que o L é formado, por exemplo. O que é o L?
onde é que a imagem é formada, claro. Só que ele depende também disso aqui, ó. L. O que é esse L aqui? Depende do quê? Da sua cabeça. Depende de onde está a sua cabeça. Porque você tem dois caras fazendo experimento lá e um olha, não está maior. Não, tá sim, chega bem pertinho, você vai ver, né? Não, nessa posição não dá para ver direito não. Mas está maior. Por quê? Na hora que você vai se aproximando ou se afastando, você tem uma subjetividade ali. Tem que tomar cuidado isso. Então, quando você fixa a posição de uma lente, pum, aqui, fixa a segunda lente, pronto, travou, coloca o objeto. Aí quando você olha a imagem final, não vai dar igual de um usuário para outro. A menos que você fixe a posição que está olhando. Sabe aquela brincadeirinha que colocava, você coloca o objeto no foco da lente? Como é que você consegue enxergar? Né? Se você coloca, não com o olho, como um anteparo, assim, né? Que ele na aula retrasada, que a gente falou, você coloca o objeto no foco, então eles vão sair paralelos e eles não vão convergir nunca, né? Então você pode lá no infinito colocar um anteparo, lá sim você vai ter imagem formada. Só que não acontece isso. Você pode até fazer esse experimento, você coloca no foco, não você vê lá no quadro, na lousa lá. Se você tirar e colocar de novo, tipo assim, tira do eixo óptico, coloca de novo a sua lente, a imagem não vai estar mais lá. Porque é muito susceptível ali, onde é que está o objeto no foco. Qualquer pequena alteraçãozinha ali que você está colocando, né, você está produzindo uma imagem numa posição muito diferente, muito variável. Então eu acho que por causa disso que não dá para escrever em SO, mas dá para escrever sim. Eu acho que a saída está onde, né? A saída está isolar o SO aqui. Aí você vai escrever ele em função de SO. Aqui. Esse que você falou, né? Que seria a distância da lente ao objeto. Mas é crítico. Não, você pode fazer umas aproximações para ficar prático aqui. A primeira é você grudar a lente no seu olho. Quando isso acontece, você tem um L igual a 0. E a outra situação é quando você tem uma... Pensa que quando está muito no infinito essa imagem formada aqui, ó, o que vai definir ali é a capacidade do seu ponto próximo, né? Que as raias vão chegar meio paralelos, e se o seu ponto próximo for 25 centímetros, for 30 centímetros, a partir daquele ponto você vai usar aqueles raios para convergir. Então, quer dizer, quando tiver imagem formada para cá do ponto próximo, não serve, não seria legal. Então, quer dizer, você coloca ele numa posição, a lente ali fica olhando com a lupa e forma a imagem em cima do ponto próximo, que seria a condição que você não força muito a sua visão. Quando isso acontece, você está falando então que o seu L é igual a D0, aqui, ó, que é esse ponto próximo aqui. Então, esse L aqui embaixo, você vai chamar isso de D0. Formar. Essa é a primeira situação. A outra é formar a imagem sob o ponto próximo. Isso vai levar L igual a D0. Então, vai ter D0, aqui vai ficar D0, dioptria, sobre L menos 0 mais 1. Então, agora a sua dioptria vai ser D, a sua ampliação vai ser D, L mais 1. Desculpa, L não, né? Chamou de D0 aqui. D0 menos 0, e aqui vai ficar D0. Isso é
ampliação. Agora sim, você consegue saber quanto que ampliou, só olhando para a lente e só olhando para você. Você mede a sua distância ótima ali, a parte no experimento, com esses dois valores você consegue saber qual que é a ampliação. E você elimina esse problema aí de medir a posição dos objetos da imagem. Microscópio. Você tem uma ampliação de uma lente? Tem. Essa ampliação aqui, que está gerando esse objeto aqui, está gerando uma imagem aqui, ó. E essa imagem está sendo objeto para a segunda lente. Que a imagem fica onde? Formada pela segunda lente? No infinito ou muito longe. O que eu falo que é muito longe? Porque esses raios aqui, ó, entram praticamente paralelos aonde? No seu olho lá, na sua pupila. Então é a mesma coisa que você relaxar a sua visão, olhar para o infinito, então eles automaticamente conseguem chegar no seu olho sem muito esforço, sem muito esforço dos músculos, você consegue focalizar. Então nessa condição é a mesma coisa, estando no infinito ou perto, é a mesma coisa que o objeto estivesse no ponto próximo, por exemplo, né? Porque do infinito até o ponto próximo é a distância onde você consegue observar a imagem sem fazer muito esforço. E se a imagem for grande, ótimo, né? Ampliação grande. O que a gente precisa saber daqui, se o seu microscópio funciona, ampliação angular, ele é igual à ampliação da sua lente objetiva vezes ampliação da sua lente ocular. O objetivo está perto do objeto e o ocular está perto do óculos seu. Da objetiva, você vai ter uma relação que é a seguinte. A ampliação da objetiva, ela pode ser uma razão entre este L sobre o foco da objetiva, e esse L é essa distância aqui, e também é chamada de tubo do microscópio, comprimento do tubo. Do tubo de quem? Do microscópio. E a ampliação? Veja que é como o anterior, já como a gente fez na aula passada, né? Esse L está mais ou menos, ele está representando a distância aqui de onde que a imagem está sendo formada, tá? E no caso da ocular, a ampliação daquela lente está mais perto do seu olho, também. Você pode utilizar ela como a razão entre como é que eu chamei lá, D0, né? Que seria o seu ponto próximo, D0 sobre o foco da ocular. E o D0 é ponto próximo. Está vendo que o objeto aqui tem uma setinha apontando para cá. E a imagem formada está apontando para o outro lado. Então você tem uma ampliação menos. E a ocular não. A ocular tem isto aqui como objeto e a imagem formada está lá no infinito com a setinha para cá. Então ela é positiva. Ampliação final menos esse comprimento do tubo sobre o foco da lente perto do objeto vezes o seu D0 sobre o foco da ocular. Não sei se que eu coloquei, mas lá às vezes a gente coloca o D0 25, 250 milímetros, 25 centímetros, né? Esse número não é fixo, ou seja, da posição que você usa, cada operador vai ter uma ampliação diferente.
Por causa disso aqui. Porque eu vou achar uma posição que eu consiga focalizar melhor, e isso é porque o meu D0 é diferente do seu. Telescópios. Bom, o primeiro exemplo de telescópio é esse aqui. É um telescópio aquele não para ver astros no céu, não. É um telescópio para você ver a placa do carro, por exemplo. Um telescópio assim, média distância, né? Aquele que vocês fazem lá no laboratório. Para você ter essa configuração, pense que esse objeto seu aqui, ele não está muito longe. Ele está, em termos práticos, que placa é ruim de ler? 100 metros é ruim? 100 metros. Se esse objeto estivesse no infinito, num astro, né, bem raio, bem paralelo com uma lua, a imagem que iria ser formada vai ser exatamente na sua objetiva. Tá? Só que aqui não vai fazer, né? Como ele está um pouquinho perto, a imagem é formada aqui, ó. Um pouquinho afastado. Se eu jogar esse carro para mais longe, aquela imagem vai cair em cima do foco, da objetiva aqui. Mas isso não acontece. Então, nessa condição aqui, para você conseguir focalizar a sua imagem lá no laboratório, quando você mirar aquele telescópio no final do corredor, lá para uma placa de um carro, você não está coincidindo exatamente esses dois focos aqui, tá? Porque você precisa, porque a sua imagem não está no foco, não está próximo do foco. Se você agora pegasse um telescópio astronômico aqui, agora sim, esses raios estão vindo da Lua, estão vindo paralelos e a imagem é formada no foco, ou mais perto do foco. Agora sim, você coloca a sua segunda lente aqui embaixo, a ocular, posicionada de maneira que coincida com os focos. E na hora que você coincide com os focos, aqueles raios saem em paralelo novamente, e assim você consegue visualizar. Tá? Esse telescópio tem o nome também de conjugados infinitos. Por quê? Porque esses raios que estão entrando aqui, eles estão estritamente paralelos, e quando eles saem daqui, eles também saem paralelos. E eles têm um ponto comum aqui na posição dos focos, enquanto aqui em cima não. Aqui em cima você tem uma diferença. Ó. Olha onde é que está a posição da objetiva, foco da objetiva, foco da ocular, que não está coincidente, e aqui atrás onde é que está sendo formada a imagem. Qual que é a ampliação nos dois casos? Como antes, né, é um alfa da ampliação sobre alfa que a gente chamou de U. Como para uma lente. Só que aqui vocês vão provar que essa ampliação aqui, ela vai ser igual a menos razão do foco da objetiva pelo foco da ocular. Então, para você ter uma boa ampliação, o que você tem que fazer? Um foco da objetiva grande e um foco da ocular pequena. Então, na prática, seria o quê? Seria uma lente pouco curva aqui, né? Que fizesse uns raios assim, né? Então, você tem aqui um objetivo assim. E aqui está a Lua entrando com os raios da Lua. E aqui atrás há algo mais curvo. Um pouco mais curvo. E esse é o foco da ocular. Isso vai garantir para você uma ampliação grande. Quanto é que vai dar mais ou menos aqui? A ampliação vai ser
menos 5 unidades arbitrárias sobre 5 vezes. Se você fosse pegar, por exemplo, um de 500 centímetros, né? Uma lente de 500 centímetros e uma de 50 centímetros ou 500 milímetros, 50 centímetros com uma de 10 centímetros. A ampliação de 5 vezes está excelente. Você tem outros tipos de telescópios, telescópios que usam espelhos, telescópios que não invertem a imagem, telescópios que invertem, aí você introduz uma terceira lente e você consegue reverter essa imagem. Se você quer ver a placa do carro em pé, se você colocar um telescópio astronômico lá, você vai ver de ponta cabeça, né? Então você coloca uma terceira lente no meio do caminho e você inverte novamente, então ela sai na mesma direção que está o objeto.